Bom dia, galerinha. Como que vocês estão? Tudo bem, né? Deus proteja vocês. Cada um aí no seu cantinho, se cuidando, né? Pra correr tudo bem. Então, hoje nós teremos uma aula de produção de texto. Por quê? Vocês irão fazer uma produção de texto em casa sobre o coronavírus. Então, um texto, sim, dissertativo. O que é dissertativo? Existem 3 tipos de texto, né? O narrativo, o dissertativo e o descritivo. Então, cada texto desse, ele tem uma característica. O texto narrativo conta a história, né? Tem a presença dos personagens, do narrador. E o texto dissertativo é uma coisa assim real, né? Uma coisa que você está falando real, não é uma história, né? Fictícia. E tem o texto descritivo, que ele descreve algo. Então, sempre, né? Nas redações aí do Enem, pede o texto dissertativo. Mas, como que vocês começam a produzir? Sempre é um texto narrativo, né? São histórias que vocês podem usar a imaginação e contar. Um texto dissertativo, não. Um texto dissertativo você tem que ter conhecimento do assunto para poder relatar. Aí vai exigir que você faça uma introdução, um desenvolvimento do assunto e uma conclusão. A introdução é você introduzir o tema sobre do que vai ser falado. O desenvolvimento você vai relatar tudo. E na conclusão você vai tentar procurar uma solução para aquele problema que você relatou na produção de texto. Então, eu vou dar uma explicação aqui de um texto narrativo para vocês. Aí vocês vão conseguir fazer a produção de texto de vocês aí tranquilamente. Vai falar sobre um assunto aí do coronavírus que está muito presente aí, né, há muito tempo. Nós já estamos, acho que, 4º mês, né, nessa quarentena aí, então acho que vocês terão muito assunto para poder colocar. Então vamos lá. Organizando aí um texto narrativo. Eu até me esqueci, né, mas eu lembrei que agora produção de texto, redação, a mesma coisa. Porém, né, a gente fala no ensino fundamental, a gente fala produção de texto, mas redação é a mesma coisa. Como que você consegue desenvolver uma produção de texto ou uma redação boa? Com treino. Produção de texto é treino. Se você ficar treinando direto, você cada dia vai melhorando mais sua produção de texto. Agora, se não produz, né? Se você não tem o hábito de escrever, fica mais complicado. E a questão da escrita, né, gente, vem sempre da questão de que? Da leitura. Quanto mais você lê, mais informações você tem. Então você começa a ter um olhar crítico sobre qualquer assunto que você for ler. Então tem que ter a questão da leitura, viu, gente? Leitura. E a questão da produção é treino mesmo. Então vamos lá, organizando a narração. O que você tem que pensar primeiro? No narrador. E o narrador aí, né? Observador ou narrador personagem. Então você vai ter que ver sua produção, se você irá escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Tempo, né? A maioria das histórias que a gente lê, a gente percebe quando aconteceu. Tem umas que não. Aí você fala, é impossível identificar o tempo, né? Pergunto isso muito para vocês aí nos textos que são trabalhados aí na sala de aula. Clímax, o que é clímax? É o ponto ali mais alto da história, onde você fica mais ansioso para saber o que vai acontecer. Em uma novela, por exemplo, você assiste a novela de todos os dias e fica ali ansioso para chegar aquele dia onde o vilão ou a vilã será desmascarado, né? Então é o ponto assim, ponto alto mesmo, é o ponto mais intrigante que você quer que chegue logo. Personagem, quem serão os personagens que irão participar da história, né? Se é uma pessoa só ou se é o pai, a mãe, o irmão, o tio.
Então você tem que escolher os personagens. Espaço, onde? É numa floresta, é na cidade, é no campo, é numa vila, numa rua, onde você quiser, o espaço aí. E o desfecho é onde tudo se resolve. Aí vocês terão que fazer o desfecho, finalizar a história. Então vocês têm que pensar em tudo isso, né? Para poder iniciar uma produção de texto. Vamos para o segundo aí. Então presta atenção aí. Tecendo o enredo. Tecendo é você desenvolver o texto todo. É você relatar tudo. Então por isso que fala, qual é a situação proposta? O que você está propondo ali naquela produção de texto de vocês? Depois irá para você explicando aí mais um pouquinho, só um minutinho, viu gente, para mim voltar aqui. Ó, veja aí, narrador, observador. Se você escolheu o narrador observador, conta suas impressões, registra o que vê. Então ele sabe tudo, porém ele não participa. Os personagens, né? É o protagonista. Igual novela. Novela não tem um protagonista. Quem é o ator principal ali da novela? Então ele é o protagonista. Então o personagem principal. Vamos supor que seja a história de um menino aí, ó. O protagonista seja um menino. Um garoto desprovido de recursos financeiros, batalhador, bom caráter, inteligente e íntegro. Olha lá, quem vai participar da história? A mãe e o pai. Então vamos seguindo aí para vocês irem entendendo aí. Depois, ó, o garoto tem 2 sonhos. Olha aí, ganhar uma bolsa de estudos no melhor colégio da cidade e conhecer seu pai. Tempo, passado, não especificado. Ambiente, se passa onde isso? Na casa, né? Periferia da cidade. Olha aí outro. A escola, né? Também um lugar que assusta o menino pela diferença social, que encanta pelas boas oportunidades que oferece. E aí vocês vão seguindo aí esse enredo para vocês irem prestando atenção como finalizar a produção. Olha lá. Vocês lembram que eu falei do clímax lá no início? Olha aí, ó. Qual o ponto mais importante? É onde ele ganha a bolsa de estudos e começa a fazer parte de um novo universo. Né? Vamos supor que ele passou por muita dificuldade, o sonho dele não era ter a bolsa. Aí quando é no clímax é o momento que ele ganha. Imagina esse momento de alegria dele. Né? Olha aí as transformações que podem ocorrer na vida do menino. Aprimoramento intelectual, inclusão dos sonhos, dificuldade de relacionamento. Então vocês podem criar essa história, esse desenvolvimento tudo com esse sentido aí de um menino, né? Que ele sofria demais por questões financeiras, a questão falta do pai. Então, olha aí as coisas boas também que acontecem na vida dele, né? Ganha uma bolsa de estudo. E o desfecho. Veja bem, olha lá, resolução dos conflitos na escola. Ele consegue resolver os problemas dele na escola? Isso é você que vai finalizar e vai colocar. E os aprendizados? Interação humana, ele conseguiu se interagir, enturmar? Ele encontrou o pai? Então é você que finaliza a história. Então quando nós falamos de produção de texto, nós estamos falando, gente, de treinamento. E vocês têm que observar essa questão de narrador, igual eu já falei para vocês aí, ó, a questão do narrador, tempo, quando que aconteceu, né? Às vezes não vai entrar, mas às vezes a pessoa coloca, né? Clímax, ponto mais emocionante da história. Quem são os personagens que farão parte da história? O espaço onde acontece e o desfecho. Então, por aí vocês irão tendo assim uma base de como produzir um texto. Na produção que vocês irão fazer em casa aí, é um texto dissertativo. Vocês irão falar de um problema atual. Aí vai perguntar para vocês quais foram as consequências. Quando a gente pensa em consequências, às vezes sempre pensa em coisas ruins, né? Mas também tem um lado assim, né, gente? Um lado
bom, a questão do contato familiar, né? De você passar mais tempo com a família, dar importância a coisas que a gente antes não dava. Então, vocês que irão escrever e relatar sobre esse assunto e ver o que mudou na sua vida. Então, uma boa aula para vocês. Na próxima sexta-feira eu estarei recolhendo essa produção de texto para vocês. Eu acrescentei com o texto narrativo aí, porque nós estamos trabalhando lendas aí também, né? Então já vai facilitar com a atividade que vocês têm no livro para fazer sua produção. Então, produção de texto, gente, é muito treino. Infelizmente, nós não estamos, né, fazendo isso aqui devido à pandemia, mas vão treinando em casa aí, né? Sempre essa questão assim, tia, eu não gosto. Mas a gente tem que aprender a gostar. Tudo que é bom, a gente tem que aprender a gostar. Tchau para vocês e um abraço.